do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro ainda sem treinador, mas sonhando com Arthur Jorge, certo? Rodrigo Rocha, bom dia, seja bem-vindo. E aí, Mari, bom dia para você, Lofredo, bom dia para todo mundo que está acompanhando o Sport TV News. É o objetivo da vez, é o nome da vez. Aliás, é o nome mais uma vez, né? Porque o Cruzeiro já se interessou pelo Arthur Jorge quando o Leonardo Jardim anunciou que não ficaria aqui em Belo Horizonte, né? Naquele momento, o Arthur Jorge era o favorito do Pedro Lourenço, o presidente da SAF do Cruzeiro, mas ele não quis sair e agradeceu, inclusive deixou portas abertas para um futuro, e agora já está de novo acontecendo essa negociação aí, num espaço de 4 meses praticamente, né? Porque isso foi no meio de dezembro, então depois de 4 meses aí, o Arthur Semanas, Felipe Luiz, depois que saiu o Flamengo, quer trabalhar na Europa, manteve essa postura. A 4ª posição do Campeonato Qatar, disputando lá o Campeonato Nacional, joga amanhã às 3h30 da tarde. E tem a situação da guerra também, lá envolvendo os Estados Unidos e Qatar também, que seria uma possível influência aí para ele querer deixar o país. Recentemente o Arthur Jorge descartou o Vasco, negou acertar com o Vasco, ficou por lá. O Cruzeiro teria que pagar uma multa que aparece girar em torno de 30 milhões de reais, negociável, mas o valor seria esse. E o Cruzeiro está disposto. Não é o que o time queria pagar nesse momento, queria gastar esse dinheiro agora. Mas, dadas as circunstâncias, dada a vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, a pressão que a torcida tem feito fazia em cima do Tite, faz em cima do elenco, da diretoria, 19ª colocação. A partir disso, o Cruzeiro aceitaria aí pagar um valor mais alto para ter o Arthur Jorge. Seria um nome para acalmar aí a torcida e que o Pedro Lourenço confia muito. Não é ele diretamente que está nas buscas, né? Quem faz isso é mais ali o Bruno Spindel, que é o diretor executivo, e também o Pedro Júnior, vice-presidente de futebol. Mas o aval, né? A caneta do Pedro Lourenço está pronta para assinar, caso o Arthur Jorge tope essa proposta do Cruzeiro, que já foi feita para o Al Rayyan, para tentar trazer o treinador português de volta ao Brasil. Dos últimos 10 jogos, só para a gente entrar aqui numa discussão de lastro aqui, que eu acho sempre interessante, né? Quanto de sobrevida seu lastro te garante. Isso. Nos últimos 10 jogos, é o que a gente pode dizer que está baixo, tá? Do Arthur Jorge de 24. Nos últimos 10 jogos, então, 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Então tem um aproveitamento de 40%. 16 gols marcados e 16 sofridos, ou seja, tem uma defesa ali que precisa ser trabalhada de forma melhor, né? Uma dessas 3 vitórias, desses 10 jogos, foi na Copa do Emir, que seria a nossa Copa do Brasil aqui. Por quanto tempo o teu lastro dura para você? Quantos milhões, ô Rocha? 30. 30 milhões. 30 Troco, né? 30 milhões. 30 milhões de quê? De reais. Reais. Tá. Não, mas estamos falando de 30 milhões. Não, tá. Não. 30 milhões, isso para tirar ele. Depois vem acordo de salário, né? Então, assim, isso para começo de conversa é isso, né? Certo? É isso, exato. Tá. Sim, 30 milhões só para poder assinar um contrato. Isso. Aí agora vamos acertar teu salário. Isso está sendo pensado sobre 24. Mas nem se fosse 15, mas nem se 10, nem 5. Você gastar um dinheiro numa multa de um técnico que você vai demitir daqui a 6 meses, que é o que vai acontecer. Calma. Futebol brasileiro, gente. Em 2024, se ele não quiser sair, vai até hoje. Futebol brasileiro. Então, não sei também, porque ainda tem o Textor. Não sei. Ainda tem mais essa. Se as coisas estiverem andando bem, o mercado abrir na Europa ou em outro lugar, ele vai embora. Aí tudo bem, você pode ter um retorno por conta de uma multa contratual. Mas assim, de jeito nenhum, gente. Nada vale isso. Nada. Você imagina que é esse valor e mais os salários. Mais o salário mensal, nada vale isso. Mas só para ficar claro, essa é a multa do Arthur Jorge, mas a expectativa do Cruzeiro é não pagar esse valor integral. É ter uma negociação com o Rayyan, pagar uma multa, mas que não seria esse valor. Então, essa multa seria reduzida para que o Cruzeiro consiga trazer o treinador. Metade está caro, 1/3 está caro. O Lofredo falou que 5 está caro. É. Bom, por enquanto, então, quem comanda o time é o Wesley Carvalho, né? Isso já aconteceu entre o Diniz e o Leonardo Jardim? Ele comandou o Cruzeiro, foram 4 jogos, né? Tudo no Campeonato Mineiro. 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O curioso é que ele vai estrear, ele vai reassumir, né? Contra o Atlético Paranaense, em que ele também, lá com o Filipão ainda,
ele também tapa um buraco, e foi um buracão, porque ele entra no lugar do Paulo Turra e aí comanda em 33 oportunidades o Atlético Paranaense no Brasileiro. Isso foi em 2023. Foram 11 vitórias, 13 empates e 9 derrotas. Diga, Rocha. Naquela situação, o Wesley chegou até a ser efetivado no Atlético Paranaense. Era um início de carreira como treinador ali, de fato, né? Essa no Cruzeiro agora, ele vem para o trabalho dele é de comissão, essa comissão fixa, né? Auxiliar interino do Cruzeiro de forma definitiva. Por isso faz a ligação ali entre o Diniz e o Jardim. E eu lembro de conversar com ele naquele momento. E ele fez um trabalho muito de transição mesmo, assim, ele pegava as informações que ele tinha construído com o Diniz, e quando o Jardim chega, ele passa tudo mastigadinho ali para até acelerar o processo do Jardim, que também, a gente lembra mais uma vez, também não foi rápido não, né? Não foi rápido. Então, mas aí, vamos lá, nesse momento de temporada já rolando, o Cruzeiro tem uma corrida contra o tempo também. No caso do Vasco, que você citou o exemplo, foi um clube que recentemente tentou. O Arthur Jorge também resolveu abrir os cofres e não conseguiu. A gente sempre soube que existia um plano B, e que o plano B, inclusive, era o Renato Gaúcho. O Cruzeiro hoje trabalha com o plano B nessa corrida contra o tempo? Existem nomes, Mari, a gente não tem exatamente quais são os nomes que o Cruzeiro está atrás. A gente sabe que o time quer um técnico experiente, que conheça o futebol brasileiro, não queria, a princípio, fazer alguma aposta. O nome do Galhardo, por exemplo, que saiu do River Plate, foi até um nome ventilado por todo o renome que ele tem aqui no futebol sul-americano, mas a princípio não seria um nome porque não tem experiência no futebol brasileiro, e essa seria uma preferência da direção do Cruzeiro. Mas outros nomes não foram falados. O Cruzeiro foi quente no Felipe Luiz como primeira opção. Imediatamente após a saída do Tite no domingo, já houve essa conversa da gestão do Cruzeiro com a equipe do Felipe Luiz, não necessariamente com o treinador diretamente, mas com agentes, empresários que confirmaram esse desejo pela Europa. E depois o Cruzeiro já atacou essa frente do Arthur Jorge. Então, por enquanto, não apostou num terceiro nome ainda, mas que na mesa tem essas opções, de fato, isso existe. Fala, meus amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aí com o Corte aí da Sport TV, trazendo informações sobre o Cruzeiro, né? Sobre o time do Azulão. E diretamente da Toca da Raposa trouxemos aí a informação com o Rodrigo Rocha de Belo Horizonte, trazendo tudo sobre o Cruzeiro. O Cruzeiro está sem técnico depois de demitir o técnico Tite. Aí o técnico Tite teve um jogo aí conturbado com o Vasco por um empate de 3-3 e não teve jeito, né? Mesmo empatando, mesmo não perdendo, só somando um ponto, foi demitido. E agora o Cruzeiro busca aí, né, sonda Arthur, né, o Arthur Jorge. O Cruzeiro também sondou o Felipe Luiz, mas segundo as informações não teve mérito, porque êxito na verdade, né, porque o Felipe Luiz não quer treinar mais time aqui no Brasil, e o Arthur Jorge está sendo quase o novo técnico do Cruzeiro, por conta que onde ele está havendo muita coisa, né, para lá, como vocês mesmos sabem, e aqui no Brasil seria muito mais melhor. Então acredito que é um ótimo técnico, já treinou o Botafogo e o Botafogo teve bons resultados, e vai treinar também sim o nosso Cruzeiro querido. É isso aí, galera, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa sua opinião e fui!